Gente, 8h05, eu vou começar aqui. Colocar filtro. Não precisa de filtro não, deixa sem filtro mesmo. Deixa desse jeito aí. Vou colocar aqui, lembrando, né, que essas lives, eu tô falando, eu sei que quem tá aqui já sabe, mas para quem assistir depois, essas lives elas ficam salvas no Instagram e elas ficam salvas no YouTube. Então, se você quiser, você pode ir lá no YouTube assistir tanto essa quanto as anteriores, né? Estão todas salvas lá. Se você tiver alguma dúvida, algum comentário, sugestão, crítica, enfim, manda aí nos comentários pra gente. Nem sempre eu consigo ler o comentário enquanto eu tô falando, que às vezes eu perco o fio da meada, mas a minha esposa amada está aqui perto, qualquer coisa ela lê e me passa aqui. Então pode mandar, tá? Se tiver alguma dúvida, dificuldade, você manda aí, a gente tenta solucionar por aqui. Tá bom? Meia-noite lá, ó, Sandrinha, que bênção, gostei de ver. Isso aí. Vamos fechar os nossos olhos aqui e orar, que é o tempo do pessoal chegando também, né? Pai, muito obrigado por mais essa noite, por mais essa oportunidade de aprendermos do Senhor, de meditarmos nas Escrituras, de ouvirmos aquilo que o Senhor tem para nós. Esse tema de hoje é um tema tão importante, meu Deus, tão importante para a nossa vida, Pai, e ele deve ser tratado com muito temor e com muita reverência, e eu coloco diante do Senhor a minha vida, para que o Senhor me conduza para falar aquilo que vem diretamente de Ti, meu Pai, que nós possamos nos colocar na Tua presença com temor e com tremor, meu Deus, sabendo que estamos diante de um Deus que é absolutamente santo, de um Deus que é absolutamente justo, que é perfeito, que é puro. Nós pedimos pela Tua graça nessa noite e pela Tua condução, em nome de Jesus. Amém. Gente, vamos começar aqui então. Eu queria começar fazendo uma pergunta que foi feita pelo grande Sproul, né, o pregador Sproul. A gente fala sempre de salvação, né? Mas salvação do quê? Já parou para pensar? Quando a gente vai para o Novo Testamento, essa palavra salvação, o verbo salvar, ele está presente no passado, nós fomos salvos, desde o princípio nós somos salvos. Ele está no presente, nós estamos sendo salvos. Ele está no futuro, nós seremos salvos. Ele está em todos os tempos verbais que existem no grego. No grego tem mais tempo verbal do que no português, né? Quando a gente vai para as Escrituras, essa ideia de salvação ela está associada muito à salvação de alguma calamidade, né? A um livramento de um desastre, seja qual tipo for. A gente vê, por exemplo, Jesus virar, curar uma pessoa e falar para ela que a fé fez o quê? A sua fé te salvou. Quando a gente vai para aquela passagem em que Jesus estava num barco e estava acontecendo uma tempestade, Jesus dorme, aí os discípulos vão e ficam desesperados, acordam Jesus e falam o quê? Salva-nos, porque pereceremos. E eles não estão falando de vida eterna, né? Eles estão falando o quê? Nós vamos morrer aqui, salva, porque a gente vai morrer fisicamente, né? Quando a gente pensa, por exemplo, num contexto de guerra, se você fala que um exército, ele volta são e salvo, a gente está falando, não está falando de salvação no sentido de vida eterna, né? A gente está falando que ele foi salvo do exército inimigo. Se a gente vê alguém que se livrou de um acidente, né, passou por um acidente muito sério, a gente fala que a vida foi salva por um triz. Mas a gente está falando também que ele não morreu, não perdeu a vida física por um triz, né? E quando a gente vai para a Bíblia, nós temos então o sentido supremo de salvação, né? É um conceito que também diz respeito ao livramento de uma calamidade. Mas aqui a gente não está falando de morte física, a gente não está falando de uma calamidade associada à ruína financeira, associada à doença, como a gente via lá Jesus falar, né? A calamidade que a gente está falando aqui, que diz respeito da salvação, é de você se colocar nu, se encontrar nu na presença de um Deus que é absolutamente santo e justo. É disso que nós seremos salvos. De Deus. Então olha que coisa. É Deus, de um lado, né, que é o nosso Salvador, e do outro lado,
Do outro lado, nós somos salvos dele, de Deus, né? E isso acontece porque a Escritura nos fala que haverá um dia de juízo, em que Deus irá julgar cada ser humano e ele vai retribuir conforme o seu padrão de santidade e justiça, dando a cada um o que é devido. E a mesma palavra fala que esse dia do julgamento também será o dia da ira de Deus. Olha que coisa, né? Meus queridos, a gente tem estudado os atributos de Deus. Esse é o nosso 13º encontro. Nós estamos estudando os atributos de Deus. E hoje nós vamos tratar, eu acho que já deu para entender, do atributo da ira. Nós vamos falar da ira e da justiça de Deus, né? Eu sei que esse não é um tema fácil de ouvir. Esse é um tema que ele é muito, mas muito importante. Talvez seja a conversa, a meditação mais importante que a gente vai fazer, né? O que a gente fez vai depender de quando é que você está ouvindo aí ao longo desses primeiros encontros, né? E eu vou pedir para que você acompanhe até o final com máxima atenção. Não saia antes de acabar, tá? Porque esse é um tema muito, muito relevante, é crucial para a gente, né? Você pode perguntar de onde é que você vai tirar o que você está falando da Bíblia, é claro. Sempre a gente tira das Escrituras e a gente vai usar como referência alguns dos maiores nomes, né? O Sproul, John Piper, Paul Washer, o Tozer, Spurgeon, Arthur Pink, só gente que tinha uma vida de santidade, de intimidade com Deus, para a gente poder entender a fundo o que é a ira e a justiça de Deus, tá? E você vai ver que a gente vai tratar aqui de muitas coisas que a gente já falou em encontros anteriores, e como a gente disse lá atrás, a gente está tentando construir um conhecimento progressivo. Então você vai ver que muita coisa que a gente falou vai servir como base porque a gente vai falar a partir de agora. Beleza? Vamos lá. Qual foi a última vez que você sentou num banco da igreja e ouviu falar na ira de Deus? Alguma vez você já ouviu falar na ira de Deus? Assim, alguém já pastor num culto de domingo que você foi lá para sair todo empolgado, para conseguir aquela motivação para a semana, você voltou para casa motivado depois de ouvir sobre a ira de Deus? É difícil, né? A verdade é que nós não gostamos de falar sobre a ira de Deus. Muitos, inclusive, não gostam nem de pensar na ira de Deus. Como se o fato de você parar e deixar de pensar na ira de Deus fizesse como que se ela não existisse, né? Como se deixasse de acontecer. Porque nós temos dificuldade para conciliar um Deus que ele é amor, que ele é misericórdia, que ele é bondade, com um Deus que seja capaz de se irar e de descarregar do seu juízo, um juízo severo sobre as pessoas, né? E é por causa disso que muitos sequer acreditam na realidade da ira de Deus. Como se admitir que Deus pudesse se irar fosse o mesmo que dizer que há uma mancha no caráter de Deus, uma mácula no caráter de Deus, né? Como se isso fosse uma coisa horrenda que devesse ser rechaçada a qualquer custo, né? E a consequência é que esse atributo da ira de Deus, ele é afastado quase que por completo, ele é deixado de lado, né? Eu já ouvi muitas pessoas, inclusive, falarem, quando eu estava conversando com elas sobre Deus, sobre a ira vindoura, sobre as consequências do pecado, eu já ouvi pessoas falarem que não são capazes de confiar e de amar num Deus que possa se irar. E o resultado é que muitos desses estão adorando não o Deus da Bíblia, não o Deus verdadeiro, né? Mas está adorando uma versão amansada, uma versão palatável, né? Fofinha, meiga de Deus. Que não é o Deus verdadeiro, mas é um Deus fruto da sua concepção pessoal, que ignora as verdades que Deus deixou sobre ele mesmo na Bíblia, né? A gente já falou sobre isso, eu vou reiterar. Um ídolo não é simplesmente uma escultura, uma imagem física que a gente consiga ver com os nossos olhos naturais e que se prostre diante dele e adore. O ídolo é qualquer imagem falsa de Deus, mesmo que essa imagem falsa seja criada na nossa mente. E se nós criamos uma imagem falsa de Deus, que ela é concebida com base nos nossos modelos pecaminosos, né? Porque nós temos inclinações pecaminosas. Então, se nós criamos essa imagem falsa de Deus,
e retiramos dele um atributo que é fundamental, porque a gente não gosta, não sabe lidar com esse atributo, a gente não é capaz de amar um Deus que tem esse atributo, como se o nosso padrão fosse o padrão certo, então nós estamos adorando um ídolo. E qual que é o nome dado para o pecado que consiste em adorar um ídolo? Idolatria. Que a palavra fala que os idólatras não herdarão o reino dos céus. Isso é tão sério, né? A gente ter a verdadeira noção de quem é Deus, que quando a gente começou a nossa meditação aqui nas quartas-feiras, e isso há 3 encontros atrás, a gente falou que nós iríamos começar estudando quem é Deus, conforme Ele mesmo se revelou nas Escrituras, para que a gente não caísse em enganos e em falsas doutrinas, né? E a gente tem feito isso por 3 meses. Eu acho que a gente teve 1 ou 2 aulas só, né? Aulas não, né? Meditações aqui, que a gente acabou falando de outros temas, mas a gente vem falando basicamente só sobre os atributos, porque é fundamental a gente ter essa visão, né? E depois da gente ter visto o amor de Deus, a bondade de Deus, a fidelidade, a imutabilidade, a onipotência, a onisciência, a onipresença, a perfeição, santidade, entenda que você só vai ter a visão completa, acertada de quem Deus realmente é, se você também considerar a sua ira e a sua justiça, tá? Então, qualquer imagem de Deus que deixe de lado vingança e juízo terrível, porque a palavra fala que Deus vai trazer isso, é uma visão distorcida e inadequada. Então, é por isso que nós iremos enfrentar esse tema hoje, com muito temor e com muito tremor. Amém? Beleza? Vocês estão por aí? Estão dispostos a encarar comigo esse grande desafio, grande e importante? A Lulu colocou aqui, ó, quase não se é falado, mas é um dos atributos dele e devemos conhecer os atributos do Senhor. Esse é muito importante, pois é atribuído a outro atributo dele, que é ser justo, exatamente. A ira e a justiça caminham lado a lado, né? Gente, nós falamos que Deus é perfeito, né? Que não existe nenhuma falha no caráter de Deus. Então, ao contrário do que muitos acreditam, quando a gente pensa na ira de Deus e na justiça de Deus, isso não representa uma mancha no seu caráter. É o contrário. Isso é uma demonstração da sua perfeição moral e é uma confirmação de outros atributos, em especial da santidade de Deus, da bondade de Deus e do amor de Deus, né? Pensa comigo, no que consiste a ira de Deus? A ira é a resposta justa de Deus ao pecado. Arthur Pink, ele fala o seguinte: a ira de Deus é sua eterna ojeriza contra toda injustiça, é o seu desprazer e indignação contra o mal, é a santidade de Deus posta em ação contra o pecado. E então, se Deus é santo, e Ele é bondoso, e Ele é amoroso, a única conclusão lógica é que Deus tem que odiar. Não tem outra conclusão lógica. Ele tem que odiar tudo aquilo que se coloque contra aquilo que Ele ama. Olha só, se eu amo crianças, eu tenho que odiar o aborto. Não tem outra conclusão. Se eu amo uma pessoa querida, eu tenho que odiar um câncer que tenta ceifar a vida dessa pessoa querida. Se eu amo a justiça, eu tenho que odiar a injustiça. Se eu amo o bem, eu tenho que odiar o mal. Então, porque Deus é amor, e porque Ele é bondade e Ele é santidade, Ele precisa odiar também. Sendo Deus santo, Ele odeia o pecado. E se Ele odeia o pecado, a ira dele vai se inflamar contra o pecador. Tá? Salmo 7, versículo 11. Deus é justo juiz, um Deus que se ira todos os dias. Deus não tentou esconder a verdade da ira dele. Ele não tem vergonha da ira dele. Porque não é algo para se envergonhar. O que eu estou falando, a ira é uma prova da perfeição moral de Deus, né? Então ele não tenta em nenhum momento na palavra de Deus esconder essa verdade, que ele é um Deus que se ira e que ele é um Deus que se vinga, né? A palavra fala, né? Deus fala, minha vingança eu retribuirei, dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Olha que coisa pesada, né? O Novo Testamento fala que vai ter o dia da ira, depois fala que vai ter o dia da vingança,
Depois fala que vai ter a ira vindoura. Tudo isso são referências àquilo que Deus vai imprimir nas pessoas, vai executar nas pessoas, né? Quando a gente vai lá para Romanos 1,18, está dito, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Né? Nós vemos a manifestação da justiça e da ira de Deus lá com Adão e Eva, né, em resposta ao pecado originário. Nós vemos a manifestação da ira de Deus quando ele exterminou a humanidade, mandando o dilúvio, salvando apenas a família de Noé. Quando ele manda fogo, enxofre, para consumir Sodoma e Gomorra. Nós vemos a ira de Deus, a justiça, no Novo Testamento, com Ananias e Safira, quando eles mentem e eles caem mortos no mesmo momento. Com rei Herodes, né, quando fala, é voz de Deus, não de homem, que ele se envaidece, acha que se coloca na posição de Deus, e Deus vai e mata naquele momento, ele é comido por bichos. E Apocalipse, terror e pânico, né? Nós vemos a ira de Deus para cima e para baixo. Lá em Deuteronômio 32, versículo 39 a 41, fala, vede agora que eu sou, e mais nenhum Deus comigo. Eu mato e faço viver, eu firo e eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. Porque levantarei a minha mão aos céus e direi, eu vivo para sempre. Se eu afiar a minha espada reluzente e travar do juiz a minha mão, farei tornar a vingança sobre os meus adversários e recompensarei os meus aborrecedores. Não existe nenhuma falha no caráter de Deus, mas haveria se Deus não se irasse, se ele fosse indiferente ao pecado. Porque sendo Deus santo, sendo Deus, tendo Deus prazer naquilo que é puro, naquilo que é perfeito, como é que ele poderia ser indiferente ao pecado e tratar da mesma forma a bondade e a maldade, a virtude e o vício, aquilo que é impuro, que é vil, como é que ele poderia ficar indiferente em relação a isso? Né? Então é por causa dessa própria natureza de Deus que o inferno é um imperativo real tão necessário quanto o céu. É necessário que tenha o inferno da mesma forma que é necessário que tenha o céu, por conta dessa natureza de Deus, né? Inclusive, deixa eu até fazer uma pergunta para você enquanto eu bebo água aqui. Você acha que Deus está presente no inferno? O que você acha? Os nossos jovens lá da igreja têm que responder isso aí imediatamente, hein? Vocês já sabem isso, hein, galera? Já falamos nos nossos discipulados lá. Gente, nós falamos que Deus é onipresente, né? Onipresente, a característica de Deus está em todos os lugares, então não existe nenhum lugar em que Deus não esteja presente. Então Deus também está presente no inferno. A Lulu respondeu aí, parabéns, Lulu. Mas o inferno é justamente a perfeita manifestação da ira de Deus, exercendo toda a sua justiça. É isso que é o inferno. O inferno não é a ausência de Deus, é a presença de Deus manifestando ira com toda a sua justiça, tá? Que é muito pior do que se fosse um lugar ausente de Deus, tá? Só para deixar claro. E quando a gente para e pensa na nossa degradação, no tanto que nós abusamos da boa vontade de Deus, aí que a gente começa a perceber o tamanho da generosidade do nosso Senhor, da paciência do nosso Senhor, né? O Paul Washer tem uma pregação dele que é maravilhosa. Em um momento ele vira e fala que Deus, ele cria o universo, aí ele vira para as estrelas e fala, dê o seu brilho. E as estrelas vão e dão brilho. Aí ele vira para os planetas e fala para eles fazerem a rotação. E eles vão e começam a fazer a rotação. Aí Deus vira para o mar e ele fala, só vai até aqui. E ele só vai até ali. Subam os montes e eles sobem. E toda a natureza obedece à voz do Deus poderoso. Aí Deus cria o homem. E ele fala, faça isso. E o homem vira para Deus e fala, não. Você está entendendo isso? Toda criatura, toda criação se dobra diante do Deus vivo. Mas o homem não se dobra. O homem não se dobra diante do Deus Todo-Poderoso. E esse Deus Todo-Poderoso tinha toda a razão para estalar o dedo e acabar com a gente. E encerrar de vez com essa humanidade corrompida.
que não se dobra à vontade do soberano. Mas ele não faz isso. Ele continua tolerando, sustentando e nos agraciando com a bondade dele. Mesmo que a gente deboche de Deus, mesmo que a gente não se volte para Deus, mesmo que faça pouco caso de Deus. Mas a grande questão é que isso não significa que a punição não virá. Porque a punição virá. Ela ainda não veio, mas uma hora ela virá. Romanos 2:5 fala: entretanto, por causa da teimosia tua e do teu coração insensível e que não se arrepende, acumulas ira sobre ti no dia da ira de Deus, quando se revelará plenamente o seu justo julgamento. O que essas pessoas estão fazendo é acumulando ira. É um copo que vai enchendo e acumulando mais e mais ira para o dia do julgamento, que há de chegar. É isso que está acontecendo aqui, né? Nós falamos, as pessoas leem o Antigo Testamento e veem a manifestação imediata, né, ou quase imediata da justiça de Deus, mandando fogo, destruindo, acabando com tudo. Aí depois elas vão para o Novo Testamento e veem Jesus chegar com perdão dos pecados e oferecendo a salvação por meio do sangue dele, do arrependimento. E as pessoas pensam que é outro Deus. E nós já falamos que é o mesmo Deus. E o que acontece não é que Deus se arrependeu e se converteu no Novo Testamento. Não. O que acontece é que Jesus vem e com ele abre-se uma janela de oportunidade. E nessa janela de oportunidade, novamente eu vou puxar uma outra imagem que é feita pelo Paul Washer. Nós vemos Jesus com uma mão segurando, eu vou até para trás para você ver melhor. Com a mão, Jesus segura toda a ira e justiça. E com outra mão ele te chama. Vem, meu filho. Vem. Vem enquanto há tempo. Venha. Venha para mim. Se arrependa. Mude de vida. Mas vai ter um dia em que essa janela de oportunidade vai acabar. E Jesus, o nosso Deus, vai, recolher as duas mãos. E toda essa ira que estava retida para o dia da ira vai ser descarregada com todo o peso, com todo o furor sobre aqueles que não se voltaram para Deus. É isso que vai acontecer. E os homens serão consumidos pela ira de Deus, né? É por isso que lá em Lucas 12, 4, 5, Jesus mesmo fala: não temais os que matam o corpo e depois não tem mais o que fazer. Antes, temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Quem tem poder para lançar no inferno não é o diabo, é Deus. Quem vai mandar as pessoas para o inferno é Deus. Quem vai sentar no trono para julgar é Jesus. Jesus que vai sentar no trono para julgar. É Ele, não é o diabo. E não é o diabo que vai ser o advogado de acusação, não. É Jesus. Jesus já sabe, Jesus tem conhecimento perfeito. As Escrituras falam que Deus é tanto legislador quanto juiz. Como legislador, o nosso Deus estabeleceu leis para que nós seguíssemos, né? E ao estabelecer essas leis, ele fala o que é certo e o que é errado. E tem uma razão para ele ter feito isso. Não são normas arbitrárias que foram feitas para que nós não tivéssemos uma vida plena, para que não nos satisfizéssemos com tudo que há de melhor. Não foi por isso. Deus está querendo cortar o meu barato, é por isso que ele fez essas leis caretas. Não é por isso. Lembra que nós falamos que Deus, aquilo que Deus é, ou melhor, aquilo que Deus faz é um reflexo perfeito daquilo que Deus é? Nós falamos disso, né? Tudo aquilo que Deus faz traduz aquilo que Deus é. Deus é santo, Deus é bom, Deus é amor, Deus é perfeito, e tudo aquilo que ele faz é santo, bom, amoroso, perfeito. Então, ao fazer as leis, ele estabelece o padrão de certo e errado. Tudo aquilo que está de acordo com a natureza de Deus é bom. Tudo aquilo que vai contra a natureza de Deus é mal.
Não deve ser feito, porque não é o certo para nós, né? Então, Deus faz essas leis, ele estabelece essas leis. E com base nessas leis que Deus estabelece na condição de legislador, ele agora não, né? Na hora certa, no dia da vingança, no dia da ira, ele vai julgar também. Ele vai julgar. Olha o que diz aqui, e essa é uma passagem muito importante, Mateus 7, versos 13 a 27, eu vou pular alguns versículos aqui para que não fique muito longa a leitura, tá? Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, ou seja, pela porta larga que leva à perdição. E porque é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em seu nome? Em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. A gente podia passar algumas meditações, algumas lives falando só sobre essa passagem, que tem coisa demais aqui, demais. Eu vou focar só em alguns pontos, tá? Primeiro ponto, finalzinho, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Essa palavra iniquidade vem de anomia, anomia é sem lei. Então o que ele está falando, apartai-vos de mim, vocês que dizem que são os meus discípulos, mas vivem como se eu nunca tivesse dado uma lei para que você obedecesse. Isso que está falando, né? Nós falamos aqui que a salvação, ela não é o resultado de uma simples oração aceitando Jesus. Nós já falamos sobre isso, né? É heresia, não está em nenhum lugar na Bíblia que se você virar e falar, Jesus, eu te aceito, e pronto, mais nada, voltar para a vida que você vivia, ele vai e faz morada definitiva no seu coração. Não é isso, né? A salvação, ela vem só pela fé em Jesus, mas ela é precedida por arrependimento. E qual que é a consequência lógica dela? Frutos, né? A fé genuína é comprovada pelos frutos, né? Tiagão fala, a fé sem obras é morta. Tiagão não é o Tiagão que acompanha nossas lives, não. Também não é o Tiagão, apóstolo de Jesus, não. Um dos 12. Aqui é Tiago, irmão de Jesus, que escreveu o livro de Tiago. E ele fala, a fé sem obras é morta. Não que a salvação venha pelas obras, ela vem pela fé, mas a comprovação da fé genuína são as obras, né? E a gente vê nessa passagem aqui, que foi falada por Jesus, de Mateus, né? Jesus falando dos frutos. O que são as obras? São os frutos, né? Então, a árvore boa tem que dar bom fruto. Então, se é uma nova natureza, se é uma nova criatura, ela tem que dar os novos frutos, condizentes com a nova natureza, né? Então, para saber se a pessoa tem a fé genuína, olhe os frutos dela, né? Veja isso. E o que está acontecendo hoje é que as pessoas estão, muitas vezes, para saber se é uma pessoa salva, ela se compara com a pessoa do lado. Ela se compara com o irmão da igreja. Olha, meu irmão ali da igreja, meu grupo de jovens da minha igreja, tá todo mundo assim mesmo, vai todo mundo para uma festinha, bebe um pouquinho, vai pra balada lá, né, dá uns beijinhos, faz umas coisinhas aqui, vai pro mundo, vai para um carnavalzinho às vezes, uma festinha de carnaval, uma festa Dia das Bruxas, vê umas coisinhas que não convém, mas todo mundo é amigo de Jesus, né? Tá todo mundo assim, então tá todo mundo de boa. Você tem que se comparar, não é com a pessoa do lado, é com a palavra, com o que a Bíblia fala, né? Nessa passagem que nós lemos, Jesus falou que poucos entrarão. Poucos. Se a gente fizer uma enquete na igreja e perguntar, né? Eu vou falar na igreja porque nós vivemos em um país que se auto-intitula majoritariamente cristão, né? Eu não lembro aqui, se alguém souber aí, coloca nos comentários, mas eu acho que na última estatística tinham quase 80% de cristão. Muita coisa, né? 80% de pessoas que se dizem cristãs, né? No Brasil. Se você perguntar para esses 80%, se ele está salvo ou não, acho que quase todos vão falar, sou salvo.
pessoa fala, sou cristão, mas não sou salvo? Não, sou salvo, né? Pois é, mas Jesus fala que muitos vão para a porta larga que conduz à morte. Ó, a Bárbara colocou aí, 85% de cristãos aqui no Brasil. E poucos são os que vão alcançar a salvação, que vão passar pela porta estreita. Poucos são esses, né? Por quê? Porque não é só a porta que é estreita. Depois de você passar pela porta, tem um caminho também, gente. Esse caminho também é estreito. Esse caminho é estreito porque esse caminho diz respeito a uma vida de santificação, de santidade. Nós já falamos que o sentido de santidade, são dois sentidos para a palavra santidade. Um diz respeito à pureza moral, o outro diz respeito à separação, né? Aquilo que é santo é separado. E quando fala sede santos porque eu sou santo, seja separado do mundo, né? Vamos lá. Algo anda como pato, nada como pato, você dá uma fungadinha, cheirinho de pato. Você prova um pedacinho, gosto de pato. Aí ele quaqueja como pato. Quaqueja, não sei nem se essa é a palavra, mas faz quaquá como pato. O que esse algo é, gente? É pato. Alguém tem dúvida que é pato? Aí você vai pro cristão. Aí ele fala como o mundo, anda como o mundo, vai para as festinhas do mundo, vê o que o mundo vê, Big Brother, vai para carnaval, você sente o cheiro, é o cheiro de mundo. E aí? Esse cara é o quê? Tá difícil achar a resposta certa? É Deus ou é mundo? A palavra fala que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus, né? Deus estabeleceu leis morais para que todos nós vivêssemos de acordo com essas leis morais. E ele vai nos responsabilizar pela obediência ou desobediência a essas leis morais, né? Nós não fomos criados, entenda isso, nós não fomos criados para sermos autônomos, né, próprio. Nomo, lei, nomia, né? Uma lei própria. Eu não fui feito para eu me autorregular. Deus não me fez para isso. Nós somos teônomos. Ou seja, teo vem de Deus, né? Deus, a lei de Deus é que deve nos regular. Foi para isso que nós somos feitos, né? Então, é por isso que a palavra fala que cada um vai ter a devida e justa recompensa, retribuição, porque Deus vai julgar a cada um, né? Para a gente entender de forma correta a natureza do juízo de Deus, a gente tem que lembrar da onisciência de Deus, tá? A onisciência de Deus significa que Ele conhece todas as coisas, todas, absolutamente tudo que se passa na nossa mente. Não tem nada que aconteça no universo, nada que aconteça na Terra, que esteja fora do conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus é perfeito e abrange o passado, o presente e o futuro, tá? E é esse Deus que conhece todas as coisas, tudo. Todas as coisas são um livro aberto diante dele, que há de julgar cada um. Ele que vai julgar, né? E o julgamento dele é perfeito. É perfeito. Porque o julgamento dele não é manchado por um impulso como o nosso julgamento, né? Por uma opinião que desconhece parte da verdade. Porque a realidade dos fatos e o conhecimento de Deus, eles se encaixam perfeitamente um no outro. Porque o conhecimento de Deus, ele é o conhecimento de toda a realidade, né? E só para você ter uma pequena noção de como nós somos merecedores dessa ira, novamente, eu sei que essa não é uma palavra fácil, mas fique até o final, porque é uma palavra importantíssima. Para que você entenda como nós somos merecedores dessa ira, pare e pensa só no que você viveu hoje, tá? Vamos lá. O que passou na sua mente hoje? As coisas que você pensou. As coisas que você conseguiu frear com sua língua, mas não com seu pensamento, né? Chegou até a sua mente, assim, você pensou naquilo. Sobre seu marido, esposa, filho, amigo,
sobre um homem ou uma mulher que passou do seu lado na rua, seu chefe. Se você pegasse tudo isso que você passou, que passou na sua mente, e você colocasse num telão, exposto aqui, ó, telão da sua mente, e botasse para todo mundo assistir, como é que você ficaria? Você teria coragem de ficar sentado lá encarando todo mundo? Não conseguiria. Porque nós somos maus. Nós temos essa natureza, né? E aí, diante disso, o que a gente faz? A gente senta e chora? Era pra ser isso, né? É pra ser isso. Mas calma, calma, que tem uma palavra de esperança ainda, até o final, tá? Eu tô vendo a Cleusa colocou, creio que está desviado dos ensinamentos de Deus. Eu não entendi esse comentário, Cleusa. Se você quiser colocar ele aí, descrever um pouquinho mais, fica à vontade, tá bom? Aquele que está seguindo as leis de Deus está desviado do caminho. A minha esposa está falando aqui que aquele que não está seguindo as leis de Deus... Tá, quando eu perguntei, né? Tem cheiro do mundo, olha como o mundo, anda como o mundo, quem que ele é? É alguém que está desviado do ensinamento de Deus. É isso? Se foi isso, é isso mesmo. Certíssimo. Eu perdi o time do seu comentário, por isso que eu não entendi. Me desculpe, tá? Obrigado, amor. Vamos lá. Olha o que Êxodo 34, versículos 6 e 7 dizem. O Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente. Agora a gente vai complicar um pouquinho mais a nossa conversa, mas eu acho que depois de 3 meses aí que a gente tem conversado, vocês já estão prontos para a gente subir de nível, né? Gente, esse é um dos maiores dilemas que nós vemos na Bíblia, né? Se não for o maior, né? Olha que coisa, olha o que essa passagem fala. Que Deus, nosso Deus, que é justo, e que a gente sabe que por ser justo, ele se ira e ele tem que punir, ele não tem por inocente o culpado. Faz sentido, né? Sendo Deus justo, ele não pode pegar o inocente, não pode pegar o culpado e ter por inocente, inocentar aquele que é culpado. Mas nessa mesma passagem, está falando que Deus perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Então como é que é isso? Como é que Deus pode perdoar o pecado, perdoar a iniquidade e ainda assim continuar sendo justo? Olha que coisa. Você já parou para pensar nisso alguma vez? Essa é uma perguntinha um pouco mais capciosa, né? Difícil da gente responder se a gente não interpretar as Escrituras, se a gente não ir para um nível um pouquinho mais profundo, né? Provérbios 17:15 fala o seguinte: o que justifica o ímpio e o que condena o justo, tanto um quanto o outro, são abomináveis para o Senhor. Então, justificar o ímpio ou condenar o justo é uma abominação perante o Senhor. Então, novamente, eu vou perguntar: como é que Deus, que fala que é abominação justificar o ímpio, pode perdoar a iniquidade e o pecado? E, ao mesmo tempo, falar que ele não tem por inocente o culpado? E aí? Tá complicado isso, não tá? Quem aqui lembra do caso dos Nardones lá? Era o pai e a madrasta que tacaram uma menininha, né? Criancinha pela janela, mataram. Aí você imagina que um juiz está julgando um caso terrível como esse, né? E aí o juiz vira e fala assim: hoje eu me sinto misericordioso. Eu vou inocentar você. Pode ir embora, você tá livre. O que você acha desse juiz? O que você acharia de um juiz que fizesse uma coisa dessas? Porque a gente acabou de ler lá em Provérbios que o que justifica o ímpio é abominação, né? E agora a gente traz para o nosso caso. Agora você pega o dedinho, aponta para si mesmo e você traz para o seu caso, né? A gente peca com frequência. E quando a gente peca, a gente está se insurgindo contra o autor da vida, contra aquele que sustenta toda a vida do universo, né? O Senhor da Glória. O pecado é um ato de rebelião contra Deus, entenda isso. Qualquer pecado é um ato de rebelião, tá? É uma rebelião contra Deus. Por isso que se Deus nos
condenasse no dia do juízo, ele seria perfeito no seu julgamento, né? Porque o pecado nasce na gente. Nós somos naturalmente depravados, né? Nós não somos feitos maus por causa do ambiente, né? Não é igual o Rousseau. Bárbara, se eu estiver errado, você me corrija aí nos comentários, né? O bom selvagem, o homem ele é bom por natureza, é a natureza que corrompe o homem. Ele é bom, né, no interior dele, mas a natureza corrompe. Não é isso que a palavra de Deus fala, né? Inclusive, tem uma pregação do Sproul em que ele fala que a nossa única dificuldade para entender a ira de Deus é porque a gente não entende a nossa depravação. Porque se a gente entendesse o tamanho da nossa depravação, a gente não teria nenhuma dificuldade para entender a ira de Deus, né? Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então nós não somos salvos por nosso mérito ou por nossa virtude, né? Nós não somos bonzinhos. A gente peca mais do que a gente troca de roupa, né? Mesmo quem troca de roupa várias vezes por dia vai pecar mais do que troca de roupa ainda, né? Para a grande maioria das pessoas. Essa é a verdade, né? Então, diante disso, eu vou voltar para aquela pergunta. Como é que o próprio Deus pode perdoar o pecado e continuar sendo justo? Como? E a resposta é justamente a beleza do Evangelho. É a base do Evangelho, né? Vamos lá, vamos ler Romanos. Romanos é um livro muito precioso, né? Romanos 3:24, que inclusive é a continuação do verso que eu acabei de ler, né? De falar, que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Como é então que Deus pode perdoar pecado e continuar sendo justo? Pela redenção que há em Cristo. A redenção diz respeito a um preço que é pago para você libertar um cativo, um escravo. Então, antigamente, você tinha um escravo, e para você libertar esse escravo, para que ele fosse livre, você ia lá e fazia esse ato de redenção, né? Você pagava um preço, né? E nós somos escravos, né? Nós somos cativos por causa dessa nossa rebelião contra Deus, por causa do pecado, né? Nós somos transgressores da lei. E nós somente fomos libertos da condenação por causa do preço que foi pago por Jesus, quando ele deu a sua própria vida, né? E para quem que Jesus pagou esse preço? Ah, para o diabo. Não, foi para o diabo não. Jesus pagou esse preço, foi para Deus, por causa da justiça de Deus, para aplacar a justiça de Deus. Porque a gente leu que não vai ser inocentado aquele que é culpado. Então alguém tem que ser culpado, alguém tem que responder pelo pecado. Alguém tem que responder, né? Em toda a Escritura a gente vê que a ira de Deus, ela queima contra o ímpio. Porque Deus é bom. É por isso que a ira de Deus queima. O Paul Washer, normalmente, ele até fala uma vez, qual que é a pior verdade, a mais terrível que existe nas Escrituras? Qual que é aquilo que tem que dar mais medo na gente? Deus é bom. Deus é bom. Essa é a verdade mais terrível pra gente. Por quê? Porque eu não sou bom. E se Deus é bom, o que ele faz com alguém que não é bom? O que ele faz? Pois é. Então, Deus, sendo justo, a justiça dele queima contra o ímpio, contra o pecador, né? Mas o amor de Deus é tão grande. O amor do nosso Senhor, ele é tal, ele é tamanho, que ele pôde trabalhar na redenção, justamente para livrar da condenação aqueles que seriam destinatários da sua ira, né? Vamos voltar para a nossa passagem lá de Romanos, que a gente está lendo. Eu vou voltar aqui para o versículo que a gente leu e eu vou continuar no seguinte para fazer sentido no contexto, né? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, todos nós pecamos e nos afastamos, né, da glória de Deus. Todos, sem exceção. Mas nós somos justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus.
Eu sei, muitas palavras difíceis aqui. Hoje a gente está subindo de nível, então preste muita atenção. Vamos lá. Propiciação. Propiciação é o centro do evangelho, né? É o sacrifício que satisfaz aquela exigência da justiça de Deus para apaziguar a sua ira, né? E é isso que Cristo fez lá no Calvário por nós, quando ele morreu na cruz, né? Então Cristo é a resposta. Cristo é a resposta para aquela pergunta, né? Quando Cristo vai para a cruz, toda a ira de Deus é descarregada nele, é colocada sobre ele, né? E ele satisfaz com aquele ato a justiça de Deus. Porque ele mesmo paga o preço, né? Tudo foi feito por ele. Quando a gente vai lá para os evangelhos, né? Quando a gente vai nos evangelhos e a gente vê Jesus, quando ele já está perto de ser crucificado, a gente vê que Jesus vira e ele fala, Deus meu, se possível, ele pede para Deus que, se possível fosse, afastasse dele aquele cálice. Mas ele ainda fala que seja feita a sua vontade, não a minha, né? Se possível for, afaste de mim esse cálice. Gente, quando ele fala isso, ele não está com medo dos romanos, ele não está com medo dos cravos que vão entrar nas mãos e nos pés dele, que vão ferir, rasgar, dilacerar sua carne. Ele não está com medo da coroa de espinhos que vão penetrar na sua cabeça, no seu crânio. Ele não está querendo ser liberto, né, ser livre do escárnio. Ele não está com medo da vergonha, da humilhação. Ele não está com medo de morrer. Quando ele fala, se possível, afasta de mim esse cálice, é o cálice da ira de Deus. Porque ele sabe que por um breve momento, mas um momento que vai durar, é breve, mas imagina, naquele breve momento, toda a ira de Deus, toda a ira que Deus Pai iria descarregar em cada um de nós, sobre mim, sobre vocês, sobre todo aquele que professa a fé em Jesus Cristo e vive conforme o Evangelho, deveria receber. E ele recebe aquela ira no meu lugar e no seu lugar. É por isso que Jesus vira e fala, se possível, afasta de mim esse cálice. É o cálice da ira de Deus, né? E aí, Deus vai e coloca nele todo esse cálice. E é por isso que naquele momento, enquanto Deus derrama da ira dele, Deus não pode conviver com o pecado. Entenda isso, Deus sendo santo, ele não tem comunhão com o pecado. E naquele breve momento em que Jesus está recebendo da ira do Pai sobre ele, ele está momentaneamente separado. E aí ele fala, Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Porque nesse momento, enquanto ele está recebendo dessa ira do pecado, ele está separado. É isso que aconteceu. Foi isso que representou a morte de Cristo no Calvário. Foi isso. Foi para apaziguar a ira de Deus no Calvário. A ira de Deus, ela é aplacada. Porque o inocente morre no lugar do ímpio, no lugar do culpado, né? John Piper, ele define assim o Evangelho. Eu vou ler aqui. O amor de Deus dá um escape à ira de Deus ao sacrificar o Filho de Deus para justificar a justiça de Deus, porque as pessoas pecaram e assim esmagaram a glória de Deus. Em outras palavras, o Evangelho é as boas novas que o amor de Deus não nos entregou à ira de Deus, mas nos deu um escape ao sacrificar o seu Filho em favor de nós, que somos pecadores. Esse é o tamanho do sacrifício de Jesus, né? E como é que a morte de uma pessoa pode salvar toda a humanidade? Simples. A vida dessa pessoa, esse Deus, vale
mais do que toda a humanidade. Simples assim, né? Vocês estão ouvindo? A Paulinha falou que estava um pouquinho baixo. Vocês ouviram? Deu para ouvir tudo? A única maneira da gente apreciar o amor de Deus é vendo a profunda escuridão que há no homem. E o único motivo para um homem não amar Deus de todo o coração, da forma como ele merece, é se ele não entender o tanto de perdão que foi derramado sobre ele. É por isso que nós precisamos meditar na ira de Deus. É por isso que a ira de Deus é um atributo difícil, doído, mas tão fundamental para as nossas vidas. Nós não podemos deixar a ira de Deus de lado. Deus não deixou a ira de Deus de lado. O Arthur Pink, ele inclusive fala que se você for fazer um estudo aprofundado, eu não fiz esse estudo, mas eu estou confiando que ele deve ter feito, né? Você vai ver que tem mais passagens na Bíblia falando sobre a ira e a justiça de Deus do que sobre o amor e a bondade dele. Mas é por isso que a gente precisa meditar na ira e na justiça de Deus. Porque só quando a gente entende isso que a gente falou hoje, é que a gente vai saber quão nojo, a algereza que Deus tem diante do pecado, o quanto que o pecado é uma repulsa diante de Deus. E quem sabe com isso, a gente começa a sentir essa mesma repulsa. Porque é isso que a gente tinha que sentir também. Porque é isso que Deus sente, né? Quanto mais a gente medita na ira de Deus, mais a gente entende o verdadeiro amor de Deus para conosco também. Ao enviar o seu Filho para morrer em nosso lugar, né? E quanto mais a gente medita na ira dele, mais a gente é grato por ele ter nos livrado, né, da sua ira futura. Lá em 1 Tessalonicenses 1:10, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Hebreus 10, 26, 31, eu vou pular um pouquinho aqui, mas depois você lê completo. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo, então, cuidais vós, será julgado merecedor com aquele que pisar no Filho de Deus, e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça? Porque bem conhecemos aquele que disse, minha vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo, horrenda coisa cair nas mãos do Deus vivo. Olha o que está falando aqui. Quebrando a lei de Moisés, a pessoa, se por quebrar a lei a pessoa morre, imagina então aquele que pisar no Filho de Deus. É pior que a morte. É o inferno. É isso que ele está falando aqui. É isso que ele está falando aqui. E aqui em cima, olha, logo no começo, Hebreus 10, 26. Pois se pecamos voluntariamente depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelo pecado, mas expectação horrível de juízo. Ou seja, ou é uma coisa ou outra. Ou você tem expectação horrível de juízo, ou você tem sacrifício pelo pecado. Deus fica irado. E a nossa única esperança é ter um sacrifício por esse pecado. Ou, se não for, por Jesus, vai haver a expectação horrível de juízo. O Spurgeon, Charles Spurgeon, ele é chamado por alguns de príncipe dos pregadores, né, conhecido como o maior pregador de todos os tempos, depois, claro, dos pregadores, né, da Bíblia. Ele tem um sermão dele em que ele fala que nós somos devedores a todos os atributos de Deus, né? Ao amor, à sua bondade, à sua misericórdia, à sua fidelidade. Mas nós não somos devedores à justiça. A esse nós não somos devedores. Porque Deus nunca vai nos acusar de uma dívida que já foi paga. Nunca, né? Quando Jesus morreu, ele disse, está feito, está consumado. Então, naquele momento,
foi paga a nossa dívida. Ele morreu para que a minha dívida e a sua fosse paga por meio do seu sangue. Então, se arrependa. Se arrependa. Aceite Jesus e aceite o seu sacrifício, né? E se alguém aqui ainda não aceitou o sacrifício de Jesus, eu vou encerrar lendo. Aqui é um livro que, inclusive, são algumas das pregações do Charles Spurgeon. Eu quero encerrar isso aqui também lendo o finalzinho de um sermão dele, que é justamente sobre isso que a gente falou hoje, né? Sobre a justiça de Deus. Agora, minha despedida a vocês que são devedores nesse sentido. Apenas uma palavra a vocês. Pecadores, vocês que devem a justiça de Deus, vocês que nunca foram perdoados, o que vocês farão quando chegar a hora do pagamento? Meus amigos daí, vocês que acumularam muitos pecados, o que farão quando esse dia chegar e estiverem sem Cristo para pagar as suas dívidas por vocês? O que vocês farão se estiverem sem Deus e Cristo no último dia de pagamento, quando todo o rol de suas dívidas para com Deus for aberto e vocês não tiverem Cristo para dar-lhes uma quitação? Suplico-vos, entra em acordo rapidamente com teu adversário enquanto tu estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e tu sejas lançado na prisão. Na verdade, eu te digo que de nenhuma forma sairás de lá enquanto não pagares o último quadrante. Como está escrito em Mateus 5, 25 e 26. Mas se vocês concordarem com seu credor, ele irá, por amor de Jesus, apagar todas as suas dívidas e colocá-los em liberdade, para que vocês nunca sejam responsáveis por suas iniquidades. Hoje você tem tempo. Amanhã pode ser tarde demais. A palavra fala, né? Que se você ouvir a voz do Senhor, não endureçais o seu coração. Porque pode ser que amanhã seja tarde, o seu coração esteja muito duro para você voltar. Então não perca tempo. Não brinque com aquele que há de julgar todos com justiça santa. Amém? É isso, meus amados. É isso que a gente tinha para falar nessa noite. Deixa eu orar aqui rapidinho e a gente conversa só um pouquinho. Pai, nós te agradecemos. Te agradecemos por todos os seus atributos, pelo seu amor, pela sua santidade e bondade, que fazem com que a ira seja uma necessidade, meu Deus. Porque nós sabemos que haverá justa retribuição para cada um. E nós podemos descansar nisso. E podemos descansar que, apesar de haver uma justa retribuição, o Senhor nos pagou com alto preço para que nós não devêssemos nada à sua justiça, meu Deus. Nós fomos pagos com altíssimo preço, Pai. Que nós possamos entender essa verdade, meu Deus. Que isso possa ficar impresso em nossos corações, meu Pai. Para que a gente nunca se afaste dos seus caminhos, meu Deus. Para que a gente passe pela porta estreita e ande pelo caminho estreito, meu Deus. Um caminho de santidade, de separação do mundo. Para que a gente não se pareça com o mundo, para que a gente não tenha amizade com o mundo, mas que nós sejamos inimigos do mundo. Porque se odiaram a Ti, que é o nosso mestre, quanto mais odiarão a nós. Que nós possamos viver o verdadeiro evangelho, meu Deus. Sem criar uma falsa imagem de quem o Senhor é, mas tendo a plena convicção de quem o Senhor de fato é, conforme aquilo que o Senhor manifestou a cada um de nós na sua palavra, meu Deus. Coloca isso sempre no nosso coração, meu Pai. Esse é o nosso desejo, o nosso clamor. E nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, pessoal, glória a Deus. Gente, nós passamos aqui das 9, né? Hoje foi um pouquinho mais longo, mas é porque era uma palavra que tinha muita coisa a ser dita. Eu queria agradecer a cada um que ficou até agora aqui. Muito feliz da gente ter meditado nessa palavra, da gente ter conhecido mais a fundo esse atributo tão precioso do nosso Deus, né? Impressionante que em todos os atributos nós vemos o caráter, a perfeição do nosso Deus. Deus é incrível, né? Nós vemos a pureza moral. Deus é tudo em nossas vidas, né? Jesus é tudo. E é isso, galera. Tempo precioso que nós tivemos aqui. Beijo no coração de cada um de vocês.
E eu espero cada um na quarta-feira que vem, às 8 horas da noite, se Deus assim permitir, com sua graça e bondade. A gente vai estar aqui para falar um pouquinho mais, para meditar mais na palavra do Senhor. Amém? Tchau, tchau. Fiquem com Deus, bom descanso e até mais.